poderosa para te abençoar. Olha só, o tema da live, você aí terá o que disser. Preste atenção, você aí terá o que disser. Você aí terá o que disser. Grava no teu coração, grava na tua mente. Você terá o que disser. Olha só o que diz aqui em Marcos capítulo 11, a partir do versículo 12. Marcos 11, a partir do versículo 12. Vamos ver aqui o que diz a palavra de Deus. Atentos agora para ouvir aqui a palavra do Senhor. Deixa eu colocar aqui um fundo musical. Deixa eu colocar aqui um fundo musical. Quando você acha aí, ou então você fica aí ligadinho no recado do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Marcos capítulo 11, versículo 12. Olha só, Deus me deu essa palavra há muito tempo. Na verdade, eu tive uma inspiração assistindo uma live, né? E aquela live me chamou muita atenção. Que era esse tema da live. Eu disse, eu preciso também deixar esta palavra para muitas pessoas. O máximo possível, porque às vezes nós não sabemos usar as nossas palavras e usamos a nossa palavra para amaldiçoar, usamos a palavra para reclamar, e a palavra nos garante que tudo o que dissermos será feito. Tudo aquilo que você disser é o que você vai ter. Então você vai declarar a partir de hoje aquilo que você quer na sua vida. Não é aquilo que você está vivendo. Talvez você esteja vivendo uma vida totalmente diferente daquilo que você planejou. Mas você vai dizer aquilo que você quer que aconteça, baseada na palavra de Deus. E a palavra de Deus nos garante isso. Olha só, Marcos 11, 12. Aqui Jesus está aqui em um diálogo com os discípulos. Olha só o que diz a palavra de Deus. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Quem teve fome? Jesus. Jesus, quando andava aqui na terra, a Bíblia está falando aqui que aqui era ele e os seus discípulos, né? Aí diz aqui, no dia seguinte, quando saíram Jesus e os seus discípulos, teve fome. Quem teve fome? Jesus. Aí, olha o que diz aqui o versículo 13, preste atenção. Talvez você já ouviu bastante essa palavra, mas hoje ela vem de uma forma que você nunca ouviu. Uma revelação novinha que Deus está te dando agora, em nome de Jesus. Olha só. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Presta atenção, versículo 14, diz assim, ó. E Jesus falando, é o que eu disse? É o que eu falei? E Jesus falando, escreva aí nos comentários. E Jesus falando, coloca aí 3 pontinhos, escreve aí nos comentários. E Jesus falando, olha só o que Jesus falou. Disse a figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Presta atenção aqui. Presta atenção no que Deus está falando. Jesus, ele estava andando com os discípulos e teve fome lá em Betânia, quando ele andava naquele tempo aqui na terra. E ele olhou de longe e viu um pé de figos. E ele foi até aquele pé de figos, aquela figueira, procurar frutos. E ele não encontrou frutos. E Jesus aqui, ele disse, e ele falando, presta atenção, que o tema da mensagem é: tudo que disser vai acontecer. Tudo que você terá aquilo que você disser. Aí Jesus disse, nunca mais coma fruto de ti. Jesus falou para aquela planta, para aquela figueira. E aquela figueira ouvia Jesus? Aquela figueira, por acaso, e ouvir Jesus falando? Uma árvore
Mas aqui é onde está o segredo. Jesus estava querendo mostrar para quem estava ao lado, e os seus discípulos ouviram isso. Jesus estava querendo mostrar para os seus discípulos o poder da palavra. Olha só, aí vamos aqui para o versículo 20. Os discípulos ficaram ali observando aquilo. Jesus falando com uma árvore. Que loucura, Jesus falando com uma planta. Mas não tem loucura nenhuma, porque tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Jesus fala é o certo, é bom, perfeito e agradável. Olha só, versículo 20. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde a raiz, desde as raízes. E o versículo 21 diz: E Pedro, lembrando-se, disse: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoastes se secou. Olha só, Pedro, discípulo de Jesus, ele não acreditou que aquela figueira que Jesus amaldiçoou, ela realmente se secasse. Porque Jesus amaldiçoou uma planta, um pé de figueira? Nada a ver, aparentemente. Jesus falava por parábola, para que o povo, para que os discípulos dele entendessem o poder da palavra. Pedro ficou chocado. No outro dia, a árvore estava seca desde a raiz. E olha só, versículo 22. Jesus respondeu para Pedro. E Jesus respondendo disse-lhe: Tende fé em Deus. O que Jesus respondeu para os discípulos? Quando os discípulos viram aquele cenário, aquela cena, uma figueira se secou de um dia para o outro, até a raiz se secou. Quando os discípulos ficaram ali horrorizados, perplexos com aquilo, perguntaram a Jesus. Qual foi a resposta de Jesus? Tende fé em Deus. E eu quero dizer para você nesta live, tenha fé em Deus. Ainda que a sua figueira esteja seca desde a raiz, tenha fé em Deus. Qual é a sua figueira? Você sabe o que você tem lutado às vezes contra um pecado, ou talvez você tenha buscado tanto por algo que a figueira já secou. Jesus está dizendo, tende fé em Deus. Às vezes nós temos fé no homem, nós temos fé em nós, mas Jesus disse, tende fé em Deus. Olha o que aconteceu, versículo 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê. Deus está dizendo, tudo o que você disser no seu coração, ergue-te e lança-te no mar. Aí ele diz aqui, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz. E tudo o que lhe disser, lhe será feito. Há poder nas palavras. Há poder sobrenatural nas palavras de Jesus. O que Jesus falou para você? Qual foi a promessa que ele lhe fez? Qual foi a resposta que ele te deu, que você ainda não viu? Há poder nesta palavra. Há poder na palavra do Mestre. Ele diz, qualquer que disser, em verdade. Ele diz, em verdade, qualquer que disser a este monte, qual é o teu monte, qual é o teu problema? O que você tem falado contra esse problema? Depois que você fala, você não deixe que a dúvida venha entrar no seu coração, porque a dúvida anula a fé, anula o milagre de Deus. Quando você ora, você pede, Deus fala, daqui a alguns dias você duvida, acabou, não vai acontecer. Por que muitas coisas que pedimos, que falamos, profetizamos, não acontece? Porque duvidamos, não depende de Deus. E ele diz aqui, né?
mas crer que se fará aquilo que diz. Olha só o tema da mensagem. Você terá o que disser. Aí ele diz aqui, mas crê que se fará aquilo que diz, e tudo que lhe disser será feito. Há poder nas palavras. Quando Jesus disse aqui, tem de fé em Deus, ele está dizendo assim, tenha fé de Deus. Fale a palavra de Deus, independente das circunstâncias. Fale a palavra de Deus, ainda que esteja tudo ao contrário. Fale a palavra de Deus. As palavras têm poder. Olha só, quando Jesus disse, tem de fé em Deus, olha só o que diz aqui, Gênesis, capítulo 1. Olha o poder, olha que fé em Deus é essa. Que fé é essa, irmã Lília? Olha só o que diz aqui, ó, Gênesis 1, do 1 ao 3. No princípio criou Deus. Criou quem? Deus, ele criou. E qual foi a fé que Jesus disse? Tem de fé em Deus. Se nós temos a fé em Deus, nós falamos a palavra de Deus. Olha só, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha aqui o segredo, versículo 3. E disse Deus, essa é a fé de Deus. A fé que vem pelas palavras que falamos. A Bíblia diz que a fé real, a fé verdadeira, ela vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Quando ouvimos a palavra de Deus, nasce fé real dentro do nosso coração, e a gente começa a falar aquilo que a palavra de Deus diz, ainda que esteja tudo ao contrário. E sabe o que vai acontecer? O milagre de Deus vai se revelar na sua vida. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Ou seja, você terá o que disser, segundo a palavra de Deus. Você tem buscado resposta na palavra de Deus? Ele falou contigo, então fala o que ele está dizendo. Faça como Abraão. Abraão já era de idade avançada. A sua esposa Sara não tinha mais como ter filhos, porque já era uma idosa, não tinha mais a menstruação, não tinha como gerar filhos. Mas sabe como foi que Abraão se fortalecia? Ele chamava as coisas que não era como se já fosse. E é isso que você tem que fazer. Chame aquilo que você quer como se já fosse, ainda que você não esteja vendo, porque você terá aquilo que você disser a partir do momento que você tem fé em Deus. Você tem fé em Deus de verdade? Começa a falar a palavra de Deus. O que é que você quer? A cura? Começa a falar, eu estou curada. É a libertação, você diga, eu já estou liberta desse mal, eu já estou liberto desse mal. Começa a falar ainda que você não veja. Isso é fé em Deus. É falar aquilo que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Que em tudo nós somos mais do que vencedores. Porque você não tem vencido? Tem algo errado. Se você não está vencendo é porque tem algo errado. Procura saber com Deus. Ele te mostra. Ele mostra o caminho. Ele mostra com todos os detalhes. O nosso Deus é bom. O nosso Pai, Ele nos ama independente de como somos. Ele diz, vinde como estáis. Muitas pessoas têm vergonha de buscar a Deus por causa do pecado, da vida errada que vive. Tem vergonha de falar com Deus. Tem vergonha de orar. Porque diz que Deus é santo, mas vive numa vida errada, numa vida pecaminosa. Eu te digo hoje, fale com Deus. Não deixe de falar com Ele, não. Deus não faz acepção de pessoas. Ninguém é melhor para Deus. Eu não sou melhor, você não é melhor. Todos somos iguais. Ele disse que nos amou com amor eterno. E Ele diz, vinde a mim todos como estáis. Aleluia.
O Senhor está dizendo, vinde a mim, como você está, mas não deixe de me buscar. Não deixe de me buscar, o Senhor está dizendo. Eu imagino Deus olhando para essa terra e vendo essa humanidade perversa. As pessoas não querem saber de Deus, ninguém quer buscar Deus, quer fazer o que quer, aquilo que dá na cabeça. Que loucura, Deus. Mas você que está aqui ouvindo esta live, tome posse da palavra. A fé em Deus que Jesus está dizendo para a gente ter, essa fé real. É a fé que traz milagres, que opera maravilhas. Como Deus disse aqui, e disse Deus, haja luz e houve luz, e assim Ele criou o mundo, e assim Ele nos fez. Oh, glória a Jesus. Se você vivia reclamando, murmurando, pare de reclamar, pare de murmurar. Fale aquilo que você quer que aconteça na sua vida. É um concurso público, fale que você já passou para a glória de Deus. Deus tem feito muitas maravilhas na minha vida. Deus tem feito muitas maravilhas. Deus tem feito maravilhas na faculdade, na minha vida profissional. Deus tem feito coisas extraordinárias, coisas que eu olho e digo, eu não conseguiria sozinha. Eu sei que foi Deus. E com você não será diferente. Fala aquilo que Deus colocou no teu coração. Independente daquilo que você está vendo. Você vai chamar as coisas que não são como se já fosse. E tudo o que disser é o que vai acontecer. Segundo a vontade de Deus. Se você orar a Deus, pedir a Deus, Ele vai te dar. Em nome de Jesus. Não deixe que o inimigo venha tirar essa convicção do seu coração. Porque o Satanás é especialista em tirar a nossa fé e arrancar a nossa fé. Essa convicção que às vezes a gente ouve a palavra de Deus e sai tão renovada, tão cheia. De repente acontece um problemão e você esquece até da palavra. Misericórdia, está repreendido. Você nunca mais vai esquecer dessa palavra. Tudo que você disser é o que você vai ter. É o que você quer ter na vida. Tudo que eu disse que ia ter, eu estou conquistando. E você, por que não conquista? Tudo que você disser, através da palavra de Deus, é o que você vai ter. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha só o que Deus fala aqui no versículo 27 e 28 de Gênesis 1. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Guarda aí. E Deus os abençoou, e disse Deus, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai. Nós dominamos essa terra. Deus nos deu domínio. Por que que a terra está... Por que que as pessoas estão se destruindo? Porque elas não estão dominando aquilo que Deus deu segundo a vontade de Deus. Deus nos deu essa terra. O domínio dessa terra é nossa. Ele é apenas o nosso ajudador. Mas quando buscamos nele, ele disse, dominai-o sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus nos deu poder na palavra e de governar este mundo. Mas tem gente que não governa nem a sua própria vida. Tem gente que não governa nem o seu próprio querer. Tem gente que vive à mercê dos outros, para fazer a vontade dos outros, para agradar os outros. Quero te dizer uma coisa, ninguém agrada a ninguém. Ninguém, Jesus não agradou a todos, nós não vamos agradar a todos. A gente agrada um aqui e desagrada outra ali e assim vai. Mas a gente não vai procurar desagradar as pessoas, está repreendido em nome de Jesus. É porque nós somos falhos, mas Deus nos ama. Temos um Deus que nos ama. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Então deixa eu voltar aqui para o versículo 23 de Marcos, que diz assim, ó. Versículo 22. E respondendo Jesus, disse aos discípulos, tende fé em Deus. Eu digo para você, tenha fé em Deus, pelo amor de Deus. Tenha fé em Deus. Porque em verdade eu vos digo que qualquer que disser a este monte, qualquer,
Jesus está dizendo aqui, qualquer, ele não está dizendo, é o meu filho da igreja A, da igreja B, não, é qualquer pessoa que tem fé em Deus, no Deus verdadeiro, que não divide a sua fé. Presta atenção, é a fé no único Deus. Não é fé em Deus, fé em Maria, fé em João, fé na pedra, fé em quem, não. Fé em Deus. Se você tem fé em Deus, você vai dizer a este monte, a este problema aí, eu não te aceito mais na minha vida a partir de hoje. Eu não te aceito em nome de Jesus e eu vou ter aquilo que Jesus diz. A alegria do Senhor é a nossa força. E essa alegria de Deus, ela vai invadir a sua vida. Porque os milagres do Senhor vai começar a acontecer, vai começar a aparecer. Vão olhar para você e vão dizer, o que foi isso? Vão simplesmente glorificar Deus. O Pai quer ser glorificado no Filho. Declare aquilo que você quer que aconteça na sua vida. Porque aquilo que você declarar, crê no seu coração, Deus fará. É o que vai acontecer. Em nome de Jesus. Amém? Guarda essa palavra no teu coração. Não deixe que essa palavra saia mais do seu coração. Essa palavra está comigo. Tem hora que é meio difícil, mas Deus nos ajuda, Senhor. E Ele nos ajuda, porque Ele é bom, Ele é o nosso amorzinho, Ele é o nosso Pai, Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Tenha fé em Deus. Quem tem fé em Deus fala as palavras dEle, e a palavra dEle tem poder. Deus, Ele diz, eu velo para cumprir a minha palavra. A minha palavra não volta vazia, o Senhor diz. A palavra dele, ela se cumpre. A palavra do Senhor, ela se cumpre. Então, a partir de hoje, fale aquilo que você quer que aconteça na sua vida. Se você era uma pessoa que vivia reclamando, pare de reclamar. Pare de murmurar e fale aquilo que você quer que aconteça na sua vida. Creia em nome de Jesus. E isso vai acontecer. Tudo o que você disser é o que você vai ter. Pensa aí agora, o que é que você quer ter? Imagine aí, você quer ter o quê? Coloca nas mãos de Deus e começa a viver como se você já tivesse aquilo em tuas mãos, ainda que esteja tudo ao contrário. Creia em nome de Jesus, tenha fé em Deus. Amém? Em nome de Jesus, deixa eu orar. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, a tua palavra foi ministrada, Deus. Eu creio que pessoas, meu Deus, foram impactadas com essa palavra. Eu creio que essa palavra, ela veio de encontro a pessoas aqui, Deus, que vivia murmurando, que vivia reclamando, que vivia pensando, Deus, será se eu consigo? Pai, será se o Senhor ainda vai me livrar? Vai, Deus, vai. Ele não vai, Ele já te livrou desse mal. Ele já te curou, Ele já te sarou. Comece a falar as palavras que você quer que aconteça na sua vida. Lembre que tudo que você disser é o que será feito em nome de Jesus. Deus está à nossa disposição para realizar milagres na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, Deus, eu entrego todas essas vidas em tuas mãos, Pai. Que essa palavra, ela fique, meu Deus, fixada nesses corações. Meu Deus, que essas pessoas nunca mais esqueçam desta palavra. Tenha fé em Deus e fale o poder da palavra. Aquilo que você falar é o que tem dentro do teu coração. E aquilo que tem dentro do teu coração é o que vai acontecer. O que é que tem dentro do teu coração? Fala que isso vai acontecer. Agora, cuidado, viu? Porque se for negativamente, aquilo negativo vai acontecer. Seja positivo. Use a palavra de Deus. E ela vai viver, vai trazer vida para a tua vida. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo todas essas pessoas, assim como a minha vida, Pai. E eu te agradeço, porque o Senhor me deu essa oportunidade, Deus, de ministrar esta palavra. Muito obrigada, Deus, porque de mim mesma eu não teria capacidade nenhuma. Mas o Espírito de Deus que nos capacita, esteve e está aqui conosco até agora e estará para sempre, em nome de Jesus. Eu te abençoo. O Senhor disse que me daria poder, assim como Ele me dá, Ele dá para você também, para abençoar. E eu uso a minha boca agora para te abençoar, em nome do Senhor Jesus. Seja abençoado. Guarda essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe poderosamente cada pessoa em nome de Jesus.
Qualquer hora depois eu apareço aqui novamente e trago aqui uma palavra para impactar seu coração. Então você já ouviu muito essa figueira, essa palavra da figueira, mas hoje ela veio com esse entendimento. Tudo aquilo que você disser é o que vai acontecer, em nome de Jesus. Denise, tá aí, Denise, que bênção, glória a Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.